Deus, motivo de bastante alegria, mais uma vez, nós aqui para aprendermos um pouco mais com relação à Palavra do Senhor. Eu sou grato a Deus por esse momento, estarmos passando por momentos de dificuldade, não só em nosso país, mas mundial, essa pandemia que afeta a todos. Vivemos dias difíceis, dias que aqueles que de nós passamos, aqueles que lá na frente olharem para trás e observar e glorificar a Deus por ter passado por essas dificuldades. Assim como Miriam, depois que atravessaram Israel, atravessa o Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, as águas se abriram e eles passaram, depois as águas fecharam e derrotou o inimigo de Deus. E do outro lado, Miriam olhou para trás, olhou para o mar e deu glória a Deus, louvou a Deus, dançou, cantou e glorificou a Deus por aquele livramento. Em breve nós estaremos como Miriam, glorificando a Deus, olhando somente para trás por aquilo que passamos. Gerações futuras vão observar, vão estudar, vão ver aquilo que passamos. E a grande alegria em nossos corações é que o povo de Deus, ele tem a proteção de nosso Deus, o Deus verdadeiro. Ainda que passarmos pela fornalha, como estudaremos hoje nesta lição, Deus estará conosco dentro da fornalha. Nem sempre Ele nos livra da fornalha de fogo, nem sempre Ele nos livra da dificuldade, mas Ele está conosco em todo momento de nossa vida. Ele está conosco nos momentos mais difíceis de nossa vida. Quando nós achamos, muitas vezes estamos a ponto de perder a esperança, nós sabemos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Então louvo a Deus por este momento, por passar este momento de dificuldade aí de nossa vida, mas já estamos finalizando, graças a Deus, e o Senhor conosco. Isso é que nos alegra. O problema não é passar pela dificuldade, o problema é passar sem esperança, é passar sem Cristo, é passar sem ver, olhar e ver o horizonte. Quando os problemas são maior que o nosso Deus, nós não conseguimos ver o outro lado. A nossa visão fica ofuscada, nós não conseguimos olhar para o horizonte. Mas quando nós falamos para o nosso problema, nós temos um Deus maior que tudo, aí nós passamos por qualquer que seja a dificuldade, mas nós não estamos presos à dificuldade nem ao problema, porque a nossa visão, a nossa esperança, ela está naquele que tudo pode, naquele que nos fortalece. Esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo de estarmos dando glória a Deus na dificuldade. Assim como Paulo e Silas, naquele momento mais difícil de sua vida, ali no capítulo 16 de Atos, eles estavam glorificando a Deus, preparados para o outro dia serem chicoteados ou provavelmente até mortos, mas eles estavam louvando a Deus na prisão, a ponto de que Deus agiu, houve um terremoto, se soltaram da prisão e aqueles ímpios que estavam preparando a sua morte glorificaram ao Deus de Paulo e Silas. Graças a Deus. E hoje nós
Também temos aqui uma lição muito boa. O título é Enfrentando as Fornalhas da Vida, onde o rei Nabucodonosor glorifica o Deus verdadeiro também. Antes de mais nada, não posso esquecer, não posso deixar de agradecer as pessoas que conduzem esse trabalho, que têm feito chegar até a minha e a sua casa a palavra do Senhor nesses momentos de dificuldade, pandemia, onde muitos, principalmente o grupo de risco, não pode vir até a igreja. Temos que cumprir as normas de segurança e as leis vigentes, mas tem alguém aqui sempre preocupado comigo, com você, todos nós. São pessoas que estão aqui trabalhando, pondo em risco até às vezes a sua vida, mas para que chegue essa palavra até cada um de nós. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Antônio Parente, que nos tem suprido com a palavra do Senhor em todos esses momentos difíceis, e toda a equipe de obreiros e pastores que tem nos sustentado nestes momentos difíceis de nossa vida. E glória a Deus, que já estamos mais perto do fim do que do começo, já estamos chegando do outro lado da margem desse rio, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Faremos como Miriam, glorificaremos mais o nome do Senhor, cantaremos e louvaremos em gratidão por aquele que nos salvou. Graças a Deus. Nossa lição, meus irmãos, hoje, nossa escola bíblica dominical, nosso tema de nossa lição, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Essa é a nossa lição de número 11. De número 11. Então, faltam somente 2 lições, são 13 lições esse trimestre, para finalizarmos esse trimestre. E todas essas lições, eu me lembro que, se não me engano, eu mesmo dei a primeira aula aqui, fazendo a abertura dessa lição, e já estamos finalizando ela. E graças a Deus, toda essa lição foi online, e Deus tem preparado pessoas cheias de unção e graça para falar a sua palavra. E o nosso tema hoje, nossa 11ª lição, é Enfrentando as fornalhas da vida. Nossa lição é baseada no texto de Daniel, capítulo 3, versículo 1 em diante. Capítulo 3 é a nossa base, Como nós sabemos, toda a nossa revista da Escola Dominical, ela tem o textuário, a verdade aplicada e os objetivos da lição. Eu vou ler o textuário, diz assim: Então o rei, que rei? Nabucodonosor, fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Daniel 3:30. A verdade aplicada: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Lembra daquela expressão? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiser e tudo será feito. Guardei a palavra do Senhor no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, ele é guardado por ele. Objetivos de nossa lição são 3. Primeiro, mostrar que não devemos curvar ao mundo. Segundo objetivo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só. O terceiro objetivo, revelar que é no fogo que somos testados. O terceiro objetivo é revelar que é no fogo que nós somos testados.
Daniel 3, eu vou ler somente os textos que aqui, os versículos que aqui nos põe a lição, né? Eu vou ler direto aqui na lição. Daniel 3 diz assim: então Nabucodonosor, com ira, perdão, vamos ler aqui na Bíblia, porque nem todos têm a lição, né? Eu vou ler o texto, porque esse texto será explorado por nós por algum tempo, então é importante lermos o texto completo aqui, reconhecendo que alguns, às vezes, por alguma dificuldade, não estão acompanhando pela lição, né? Nosso texto será baseado aqui no livro de Daniel. Eu vou ler o capítulo 3 aqui de Daniel, onde está baseada a nossa lição. Diz assim: e o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, da altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os oficiais governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor que tinha levantado. Vem o versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ao povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da buzina e todo instrumento de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas, tem que adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Versículo 8. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto no qual todo homem que tivesse, que ouvisse, o som da buzina e toda sorte de instrumento, e qualquer que se não prostrasse e adorassem, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Vou ler só até aqui, versículo 12. Há uns judeus que tu constituíste sobre negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então, versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e com furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e os trouxeram perante o rei. Até aqui tá bom? Nós lemos 14 versículos, esse capítulo tem 30 versículos. E dentro do contexto dessa nossa lição, o que nós temos aqui é a passagem desses homens que no momento ápice, do auge da era da administração, das conquistas de Nabucodonosor, e ele se acha um Deus, e ele resolve fazer uma estátua de 60 côvados, diz o versículo 1 do capítulo 3 aqui, de altura e 6 côvados de largura. Para melhor entendermos a medida de um côvado no Antigo Testamento, a gente põe como se tivesse meio metro cada côvado.
Geralmente é de 45 a 60 centímetros, depende da época, depende do lugar, do costume, que o côvado era medido da ponta do cotovelo até a altura da mão. Então, dependendo da nação, tinha um braço mais curto, mais comprido, então 45 a 65, se eu não me engano no livro diz que o côvado tem aproximadamente 45 centímetros. Mas, tomando por base, para ficar fácil o cálculo, você imagina um côvado de 50 centímetros. E partindo desse princípio, essa estátua que está aqui no capítulo 3, 60 côvados, né? O capítulo 3 diz aqui, 60 côvados de altura e 6 metros de diâmetro. Você imagina uma estátua de 30 metros de altura por 3 metros de diâmetro. Nós moramos muitas vezes em um cômodo que ele não tem 3 metros, ou no máximo 3 metros. Hoje em dia, esses cômodos pequenos aí, estúdios e outras cômodos que a gente mora em apartamento, ele não dá 3 metros de largura. Então, para você ter ideia da largura do diâmetro da estátua. E para você ter uma ideia da altura dessa estátua, que era para que todos vissem, né, a glória de Nabucodonosor, um cômodo, normalmente uma casa, a laje de uma casa, ela tem em média 3 metros de altura. Uma casa que você passa na frente, na rua, em qualquer casa, o padrão é 2,70, o pé direito interno, onde antigamente era 2,80, hoje o padrão é 2,70, tem apartamentos que é até mais baixo, 2,60, mas a de 2,70, se você olhar na laje por cima, ela dá em média 3 metros de altura. Então essa estátua de 60 côvados, você faz 3, dividido por 2, né, para ficar fácil, em 50 centímetros cada côvado, meio metro, 60 côvados, ela vai ter 30 metros de altura. 30 metros de altura, você calcula, se uma casa, o padrão, a laje de uma casa é 3 metros, 30 metros de altura, você calcula 10 vezes a altura de uma casa, que você passa na frente a laje de uma casa. Então, para ter uma noção da altura daquela estátua, diâmetro de 3 metros, 30 metros de altura, de longe as pessoas viam. Tamanha a vontade daquele rei Nabucodonosor de mostrar a sua glória. Nabucodonosor tem parte que Deus chama ele de meu servo, mesmo sendo ele ímpio, a quem Deus usou para conquistar as nações e para mostrar para o povo, dar algumas lições para o povo de Deus, levando o povo cativo. Então, essa passagem mostra duas coisas: o egoísmo desse imperador, rei de Babilônia, Nabucodonosor, que conquista Jerusalém em 605 a.C. E ele, nessa primeira passagem, ele conquista e ele começa a transportar os judeus para a Babilônia, e os judeus passam 70 anos em Babilônia. Em 605 é a primeira leva que ele leva de Babilônia. Ele leva as crianças, os nobres, jovens, muito provavelmente os mais inteligentes. Então, muito provavelmente, nessa primeira leva, em 605, que é levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E para ter uma ideia, a última leva, a destruição do templo, vai acontecer lá mais ou menos em 587, 586 a.C. Então, nesse espaço todo, ele leva em 3 etapas o povo para o cativo. E na primeira etapa, que ele leva os nobres, as crianças, os jovens mais inteligentes da corte, os jovens de descendência real, que tinha uma formação melhor, para ser escravo dele nas províncias dele, para ser escravo dele no seu reinado. E
ao levar essa leva, vai Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e esses homens que tomam a decisão de estar em Babilônia, mas ser fiel ao seu Deus. E aqui essa passagem do capítulo 3, ela é justamente o relato da fé desses 3 jovens, que desde o capítulo 2 de Daniel, a gente vê que eles se propuseram a não alimentar dos alimentos de Babilônia, os quais eram sacrificados aos deuses de Babilônia, sendo fiel ao Deus verdadeiro, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E nessa decisão de serem fiéis a Deus, é que vai culminar aqui no capítulo 3, a princípio eles já não participavam, já não comiam do alimento sacrificado aos ídolos de Babilônia, mas alguns anos eles levam nesse sentido. Pode ver que em torno do ano 605, quando Nabucodonosor chega e conquista Jerusalém. Lá no ano 587 é o checkmate, onde ele destrói Jerusalém, acaba com tudo, derruba o templo, leva todos os vasos para a Babilônia, os vasos sagrados do Senhor. E nesse contexto, alguns anos ali, é que vem acontecer aí no ápice da glória de Nabucodonosor, do rei levantar essa estátua de 30 metros de altura por 6 de diâmetro. E é o momento do cenário dessa demonstração de fé desses 3 homens de Deus. E essa lição, ela nos traz, uma lição muito importante, que é você ser fiel em todos os momentos da sua vida. Quer prosperar, quer ser abençoado, quer bênção de Deus na sua vida, seja fiel ao Deus verdadeiro, a Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que não é um Deus injusto, um Deus justo, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não é carrasco, um Deus que tudo vê, que tudo contempla, um Deus que não te abandona, um Deus que cura suas enfermidades, um Deus que está com você nos momentos de dificuldade, esse Deus que conhece os seus problemas, esse Deus que vê as suas necessidades, o Deus que supre as suas necessidades, esse Deus que está com você a todo momento, que não te deixa, que não te desampara, esse Deus que tem cuidado de você. Então é um Deus que não te trai, é um Deus que não é aquele Deus de Baal, que aqueles profetas de Baal se cortavam, gritavam e nada acontecia, e Elias zombava dele. Clama mais alto, provavelmente seu Deus foi dar uma voltinha, foi passear, sabe? O nosso Deus não é esse Deus, o nosso Deus é aquele Deus que quando Elias arruma o altar significa você arrumar a sua vida, deixar você ser fiel a Deus, buscar Deus. Então quando Elias arrumou o altar e Elias clamou a Deus, desceu fogo do céu, queimou aquele holocausto e Deus provou que Ele é Deus. Então é esse Deus que prova que Ele é Deus em nossas vidas, é que nós somos fiéis a Ele. Então foi esse momento que os judeus, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram constituídos sobre negócios na província do rei, está lá no capítulo 3 e no versículo 12. Então eles eram nobres que foram levados na primeira leva para a Babilônia e treinado ali por alguns 2 ou 3 anos, diz lá o início do capítulo 2, e
para trabalhar no palácio do rei, nos negócios do rei. Eram esses jovens que há alguns anos já estavam ali. Eles eram fiéis a Deus. Eles não trocaram a glória da Babilônia pela glória de Deus, porque eles conheciam, né, o Deus verdadeiro que eles serviam. Diz a Bíblia, lá em Hebreus 11, não me lembro agora o versículo, que Moisés, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, né, ter o gozo do pecado, ter a alegria do pecado. A escolha de Moisés. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado. Olha a escolha de Moisés. Lá em Jeremias, Deus fala assim, capítulo 1, Deus fala assim: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de água viva e cavaram cisternas rotas, né? E cavaram cisternas rotas que não contêm água. Trocaram a minha glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Então, o meu povo fez duas maldades. Ele está falando de quem? De Israel, um pouco antes de tudo isso. Um pouco antes de ser levado ao cativo. Então, meu povo fez duas maldades. Me deixaram, a mim deixaram manancial de água viva. Então, primeira maldade, me deixaram. Segunda, cavaram cisternas rotas que não contêm águas. Trocaram a minha glória pela glória que não é de nenhum proveito. Aqueles três homens, eles fizeram a escolha certa. Eu estou dando uma breve introdução de algo que nós vamos continuar falando na lição. Eles tinham posições privilegiadas, eles estavam a serviço do rei. É tanto que no capítulo 3, no versículo 2, quando aqueles que foram entregar eles lá, falaram assim, ó: há uns homens judeus que tu, rei, constituíste sobre a província. Então eles tinham cargos oficiais. Há homens de Deus que tu, ó rei, constituíste sobre a província, que eles não prostraram perante a sua estátua, que eles não adoraram a sua estátua. A Bíblia diz que o rei se enfureceu e manda trazer aqueles três jovens, e lá no versículo 14 do capítulo 3 aí de Daniel, o rei, enfurecido, traz eles e pergunta: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não prostraste, né, perante a estátua e nem adoraste ao nosso Deus? E ao mesmo tempo o rei dá uma segunda chance para eles. No versículo 15, o rei diz assim, ó, o rei dá uma segunda chance para ele. E no versículo 15, o rei diz o seguinte: agora, pois, estáis pronto, quando ouvirdes o som das buzinas, o som do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz? Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na fornalha, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então Nabucodonosor, ele faz um desafio aí. E para você desafiar alguém, você tem que se sentir igual ou maior àquela pessoa. Jamais eu vou desafiar alguém que eu me sinta inferior àquele alguém. É ilógico, é irreal, não tem lógica, não tem sentido isso.
Quando eu desafio alguém para a luta, é que eu imagino que eu vencerei, que eu vou vencê-lo. Nabucodonosor fez um desafio aí no versículo 15. Né? O que ele diz? No final ele diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele não conhecia Deus, né? Porque se ele conhece, ele não faria aquilo. Isaías já conhecia. Isaías diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou a expressão de Deus, né? E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? O Senhor fala lá em Isaías. Mas Nabucodonosor se sentiu à altura de desafiar Deus. Se sentiu um Deus igual a Deus ou maior que Deus para desafiar Deus. Só que ele, depois em toda essa história, ele conheceu a Deus e ele viu que só existe um Deus verdadeiro. Ele dá a segunda chance, no versículo 17, ele dá a segunda chance. E os discípulos, os judeus, eles respondem, versículo 17 e 18, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, ó Rei, é quem pode nos livrar da sua mão. Ele nos livrará, né, da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Aí o versículo 18 ele diz assim: e se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que preparaste. Não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que preparaste. A convicção daqueles três jovens: o nosso Deus a quem servimos é quem nos livrará. Mas se ele não nos livrar, ó Rei, fica sabendo que não prostraremos diante dos seus deuses e nem adoraremos a tua estátua. Eu quero parar um pouco aqui, porque tudo que nós estamos introdutoriamente falando está na nossa lição. Então, para não ser muito repetitivo, vamos acompanhar dentro da lição e nós daremos continuidade a esse texto glorioso do Antigo Testamento, essa passagem linda, onde Deus, o Deus verdadeiro, mostra que Ele é Deus, que o poder pertence a Ele. Aquilo que o salmista diz, 62 e 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus que faz milagre na minha e na sua vida. Ele é o Deus que transforma a minha e a sua vida. Ele é o Deus que entra com você na fornalha de fogo, nos momentos de dificuldade, que está ao seu lado. Ele é o Deus que te tira das dificuldades. Ele é o Deus que está com você a todo momento. Esse Deus é o Deus que tinha no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o Deus que está em meu coração, que está no seu coração. Esse é o Deus que nos dá vitória. Esse é o Deus que o mundo não conhece. Aquele que não tem Cristo não conhece. Aquele que não tem o coração transformado não conhece. Esse é o Deus de milagres, é um Deus que transforma. É o Deus que Nicodemos, ao chegar perante Jesus, né, ele falou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo do Deus vivo. Por quê? Lá no capítulo 3 de João. Porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus que transforma. Bem sabemos que és mestre, Rabi, vindo do Deus vivo. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Glória a Deus. A pessoa que não conhece a Cristo, vê os milagres que ele faz na vida da igreja, né?
a igreja de Deus. Bom, nosso texto, nossa lição, ela é dividida em 3 tópicos, né? 3 etapas. O 1, o 2 e o 3. Os títulos das 3 etapas: primeiro, 3 jovens amigos de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Deus. Segundo, fé em tempos difíceis. Eles estavam na fornalha, enfrentando a fornalha, mas eles tinham fé em Deus, não perdiam a sua fé. E o terceiro tópico, um Deus que confunde o inimigo. Então o inimigo é um Deus que confunde o inimigo. Então vamos lá, 3 jovens amigos de Deus. Diz assim: esta lição terá como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, que é o mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens tiveram seus nomes trocados, mas a devoção deles a Deus permaneceu. Ainda que eles estavam em terra estranha, em terra difícil, ainda que trocaram o seu nome, mas não tiraram Deus do coração. O homem pode fazer, o inimigo pode fazer o que quiser com você, mas não pode tirar Deus do seu coração. Perca tudo, mas não perca a fé. Você tendo a fé, você derrota tudo, você passa por cima de tudo, você cria, você está sobre as asas de Deus. Você fala como Jó, né? Jó, depois de perder as ovelhas, depois de perder os camelos, perdeu seus bois, perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, então pensou que ele ia ser derrotado. Não, ele disse: no sair do ventre da minha mãe, no para lá tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele continuou glorificando o nome do Senhor. O tópico 1.1 diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, se viram diante de 2 alternativas. A primeira era contaminar, com manjar de Deus, e a segunda era permanecer fiel a Deus. E eles escolheram o quê? Escolheram a segunda. Eles não tiveram dúvida, diz aqui o tópico 1. Seus amigos não tiveram dúvida sobre qual ficar. Então aquele que duvida é o quê? Tiago 1,6: semelhante às ondas do mar, que o vento leva para onde quer, mas aquele que não duvida, ele está firme, a sua casa está edificada sobre a rocha. Pode correr o vento, pode descer a chuva, pode abalar o fundamento, pode bater no fundamento daquela casa, mas ela está o quê? Firme sobre a rocha. Então eles não duvidaram, eles não se contaminaram, mas eles permaneceram fiéis ao Senhor. Então eles fizeram o quê? As escolhas certas. Eles souberam decidir na sua vida, né? Nós sabemos que as nossas escolhas, né, as nossas decisões decidem os nossos destinos. Então nós temos as escolhas, temos o livre-arbítrio, e melhor é estar com Deus, né, do que estar perdido por aí. O tópico 1.2 não deixe que seus olhos te enganem. Não deixe que os seus olhos te enganem. O início do tópico 1.2 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego não deixaram enganar dos seus olhos. A comida e o vinho do rei, ao olhar humano, eram atrativos. Muitas vezes a comida e o vinho do rei é atrativo, mas nós temos que ter um olhar espiritual. As armas das nossas milícias não são carnais, então ela não é carnal, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 2, 10 e 4. As armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Eles não tiveram um olhar carnal. Muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida porque o nosso olhar está muito carnal. Nós estamos vendo tudo na ótica
é desse mundo aqui, na ótica carnal, a ponto de vista humano. E o Deus de milagre, Ele está na nossa vida. Nós temos que saber fazer as nossas escolhas. Então, o homem carnal, diz 1 Coríntios 2,14, o homem carnal, ele não pode entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Quer ter vitória? Quer ser abençoado? Viva uma vida abundante com Deus. Mesmo na contramão, o final do tópico 1.2, mesmo na contramão de tudo, estavam os 4 jovens, né? Firme com Deus. 1.3, nossas escolhas mostram quem somos. Olha o título do 1.3, nossas escolhas mostram quem somos. O que quer dizer com isso? Dependendo das nossas escolhas, nós mostramos quem somos. Se somos carnais, se somos espirituais. Está gostando muito de coisa da carne, é porque você está um pouco mais carnal. Está gostando das coisas espirituais, está gostando de ouvir a palavra de Deus, ou está trocando, né, a palavra do Senhor por outros programas de entretenimento, é porque você está mais carnal. Está preferindo outras coisas do que as coisas de Deus, é porque está um pouco mais carnal. Então, nossas escolhas mostram quem somos. O tópico 1.3, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. A escolha daqueles 3 jovens mostrou quem eles eram, mostrou o Deus que eles serviam. Eles preferiram Deus do que a carne, do que aos deuses da Babilônia, e foram glorificados pelo poder da palavra de Deus. Então Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Nós estamos servindo a Deus ou ao inimigo? Se estamos servindo a Deus, nossas escolhas são espirituais, são boas, né? São coisas boas. O segundo tópico, em tempos difíceis, fé em tempos difíceis. Segundo tópico, fé em tempos difíceis. Está difícil na sua vida? Os acontecimentos desses últimos dias têm afetado a nossa vida, seja ela em qual dimensão que for, espiritual, material, profissional, sabe? Mas o importante é, nesses momentos difíceis, jamais deixarmos ao Senhor. Por quê? Ele não nos tira da fornalha, mas Ele passa conosco, Ele passa a fornalha com a gente. Ele está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Então, fé em tempo difícil. O tópico 1.1, o 2.1, vai falar de quê? Vai falar da insanidade do monarca, do rei. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, mandou fazer aquela estátua, mandou reunir todo mundo e pediu que todos adorassem, assistissem à consagração daquela estátua e adorassem a sua estátua. Isso é o quê? Um momento de insanidade daquele rei. Era um rei insano, era um rei que tinha um egoísmo muito grande. Deus usou ele para conquistar províncias, né, para levar o povo cativo, uma lição que Deus tinha para o povo judeu. O povo passa 70 anos lá no cativeiro babilônico. Só que ele se engrandeceu e ele achou que a glória era dele, a ponto dele construir essa estátua. 30 metros de altura por 3 de diâmetro. E quando tocava os instrumentos musicais, todos tinham que se curvar e adorar aquela estátua de Nabucodonosor. Adorar ele, né? Ele era o Deus naquele momento. Então milhares de pessoas prostrando perante aquela estátua. E no meio daquela multidão, 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram 4, porque Daniel não estava ali naquele momento, muito provável resolvendo alguma coisa do rei fora da província. Quando trouxeram aqueles 3 jovens que não prostraram, que ele pergunta, Sadraque, Mesaque e Abednego, de propósito
é proposital que vocês fazem isso? Vou dar uma segunda chance. Se vocês não dobrarem os joelhos, serão aquecida a fornalha 7 vezes mais e lançado vocês. A resposta daqueles homens que foi: o Deus a quem nós servimos, ó rei, é quem pode nos livrar. Se não, versículo 18 do capítulo 3, se não, ó rei, se Deus não, se Deus não nos livrar, fica sabendo que não prostraremos perante a sua estátua, e nem adoraremos os teus deuses. Quando eles falaram assim, a fúria encheu, diz o texto bíblico, que Nabucodonosor encheu de fúria, mandou aquecer aquela fornalha, aquele forno de fogo. Eram fornos enormes, né, que naquela época eles usavam para cozer os tijolos. Flávio José chega a dizer que aquele forno, a temperatura normal daquele forno para queimar tijolo era 900 a 1000 graus. Aí imagina aquecer 7 vezes mais. Não sei nem se teria condições, ou se essa expressão 7 vezes mais era para aquecer o máximo, para jogar bastante vento ali, para deixar as brasas puras daquele fogo. Quando você vai fazer um churrasco, você não sopra bastante ali para aumentar o fogo, bastante brasa. Então esse aquecimento era o máximo. Então imagina uma fornalha de 900 graus. Qualquer ferro que você jogar ali vai derreter. 900 a 1000 graus era a temperatura normal daquela fornalha. Ele mandou aquecer 7 vezes mais. Aqueles moços não temeram, porque eles tinham fé no Deus que eles serviam. Se Deus não nos livrar, ó rei, fica sabendo que não serviremos as tuas, não nos curvaremos diante da sua estátua e nem adoraremos os teus deuses. Os homens que foram jogar aqueles 3 jovens, só de abrir a fornalha para jogá-los dentro, já morreram pela chama do fogo, para ter uma ideia da caloria daquele fogo. E o rei, quando olha aquela estátua, quando olha dentro daquela fornalha, ele pergunta: nós não jogamos 3 jovens, nós não jogamos 3 homens lá dentro? Responderam: sim, ó rei. E ele diz: mas eu olho e vejo 4 homens, nós não jogamos 3 amarrados? Sim, ó rei, eu vejo 4 homens soltos, e um é semelhante a um anjo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor estava com aqueles moços dentro daquela fornalha. Então, o segredo da nossa vida não é estarmos em perigo ou não é entrarmos na fornalha ou não é passarmos por essa pandemia ou não. O segredo da nossa vida é nós passarmos com Deus na nossa vida, com o 4º homem, com o homem que estava na fornalha ardente. Aquele 4º homem, ele está na nossa vida. Esse é o segredo da nossa vitória. De imediato, Nabucodonosor mandou tirar aqueles 3 jovens e assinou um decreto de que toda a nação deveria adorar aquele Deus verdadeiro. Ou seja, sede fiel, meu irmão, sede fiel, minha irmã, porque o inimigo vai reconhecer que o seu Deus é Deus. Então houve um decreto em toda a província, em todo aquele reino da Babilônia, que todos teriam que adorar o Deus dos judeus. Por quê? Porque aqueles 3 jovens foram fiéis. Quando nós somos fiéis, Deus transforma a nossa vida. Quando nós somos fiéis, Deus transforma a visão daqueles que nos veem pequeno e eles nos veem grande. Quando nós somos fiéis, Deus nos dá vitória. Quando nós somos fiéis, nós prosperamos, nós somos abençoados, nós glorificamos o nome do Senhor. Bom, insânio foi aquele rei. Mesmo depois daquilo, ele continua se engrandecendo, a ponto de Deus fazê-lo e comer capim como animal no mato, no capítulo 4. Ele cresceu pelo sobre si e ele se tornou irreconhecível. Mas diz o texto bíblico, com tudo isso ele não aprendeu. Ali ele teve um momento de reflexão.
E diz o texto bíblico, lá no capítulo 4, versículo 34, 35, no livro de Daniel, que o próprio Nabucodonosor, depois de sofrer, depois de Deus mostrar que ele era Deus, ele mesmo diz: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendiz o nome do Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive e que reina para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino de geração em geração. Então, meu irmão, aquele rei ímpio que fez uma estátua de 30 metros de altura por 3 metros de diâmetro, que desafiou Deus, aquele narcisista, como põe aqui o escritor da nossa lição pastoral, aquele homem egoísta, aquele homem que se intitulou Deus a ponto de se intitular a altura e até maior que Deus, que é para desafiar Deus, né? Para desafiar uma pessoa você tem que ser igual ou maior àquela pessoa. Aquele homem, com todo o seu orgulho, construiu tudo e disse que tudo aquilo construiu ele mesmo. O que Deus fez com ele? Fez ele lá para o meio do mato, cresceu pelo, comeu capim, viveu no mato, a ponto de, no momento da sua vida, ele reconhecer que Deus era Deus. E ele mesmo expressou: no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendize o nome do Altíssimo, e eu louvei e glorifiquei aquele que vive e que reina para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Então, se Deus é na sua vida, o ímpio, aquele que não acredita, vai acreditar em Deus. O ímpio vai reconhecer Deus na sua vida, ainda que passe pelas piores dificuldades, pelas piores fornalhas, ainda que mandem aquecer a fornalha 7 vezes, Deus está contigo. Deus abençoe. Nossa lição, ela finaliza justamente aí, que deu o tópico 3, que Deus confunde o inimigo. Justamente Deus confundiu o inimigo através da vida daqueles 3 homens. Aquele homem, aquele déspota imperador, ele reconheceu que Deus era Deus, ele reconheceu o Deus verdadeiro, e Deus foi glorificado naquela nação inteira, naquele império inteiro. Por quê? Porque aqueles 3 jovens permaneceram fiéis. Permaneça fiel, que Deus será na sua vida e que Deus será reconhecido pelo mundo todo. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe.